Bom dia, boa tarde, boa noite, você que me acompanha aqui no nosso podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Notícias comentadas hoje, especial de Carnaval. E claro, né, sempre na pegada para fazer aquele balanço, aquele fechamento da semana. E aqui queria pegar algumas notícias, serão poucas para nossa noite de hoje, mas de qualquer forma julgo importante e necessário falarmos aqui. E claro, acho que vocês já devem estar vendo, né? Nessa virada aí de sexta-feira para hoje, sábado, não deu outra senão essa praticamente matéria de capa que, entre vários outros jornais, eu me baseio aqui no Estadão para falar que ministro da CGU diz que existe registro de vacina de Bolsonaro em julho de 2021 contra Covid-19. Aí vem a pergunta, né? Se vacinou? E a nota do Estadão. O ministro da Controladoria Geral da União, Vinícius de Carvalho, afirmou que existe no sistema do Ministério da Saúde um registro de vacinação do ex-presidente Jair Bolsonaro contra a Covid-19 no dia 19 de julho de 2021, na UBS do Parque Peruche, em São Paulo. Em entrevista à CNN, Carvalho confirmou que a CGU está investigando se houve algum tipo de adulteração no cartão virtual de Bolsonaro, informação que foi divulgada ontem com exclusividade pelo Estadão, em que inclui verificar se o registro citado é verdadeiro ou não. Segundo a reportagem apurou, o processo apura se houve inserção ou mesmo retirada de dados do cartão de Bolsonaro. De acordo com o ministro, a investigação foi aberta ainda no governo Bolsonaro no dia 30 de dezembro de 2022. Carvalho disse ainda que o entendimento da CGU agora é que é preciso concluir a apuração sobre a possibilidade de adulteração do cartão de vacinação antes de decidir por divulgar o documento ou manter o sigilo de 100 anos imposto por Bolsonaro sobre o cartão. Então, se isso for verdade, em que pese, né, tudo que a gente tem verificado, e claro, antes de tudo, deve ser imprescindível a investigação, a averiguação antes de tudo, mas em sendo verdade, como é que fica? Ora, parece então que o tal do mito, né, mentiu. O mito omitiu e mentiu. E aí fica essa situação tanto quanto vexatória, né? Ai, ai. Bom, parece que nada de novo no front, né? Depois de tudo que nós vimos aí, ou melhor, depois de tudo que nós já sabíamos e apenas confirmamos nesses últimos 4 anos de governo Bolsonaro, ainda, né, não nos surpreende tantas coisas, como inclusive essa denúncia. É claro que a gente não é dono da verdade, nos baseamos aqui em informações, notícias que chegam, e é necessário termos o devido conhecimento e fazer a devida verificação do que, afinal de contas, está aí constando. Então, evidentemente, a gente fica de olho aí para poder entender, afinal de contas, o que é e o que não é fato nessa questão. Bom, se, como disse, né, em sendo verdade, não vai surpreender muito pensarmos que, novamente, mais uma vez, o ex-presidente Jair Bolsonaro deu aquela famosa, né? E aí a gente vê aí a situação como fica. Bom, minha gente, tocando aqui o barco, né? É complicada essa questão de pandemia, a questão da vacinação pela qual falamos aí com relação ao presidente Bolsonaro e tudo que ele pode ter mentido ou omitido. Fora essa questão também dos 100 anos aí de sigilo que ele impôs em vários documentos, em várias questões, e que a gente espera, antes de tudo, que venha à tona.
O grande problema dessa questão do vir à tona é saber, afinal de contas, como o PT, que é o partido que está no governo, que é o partido que foi aí, pelo menos na teoria, a grande corrente de oposição ao Bolsonaro, tendo inclusive derrotado eleitoralmente o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, como é que agora vai trabalhar com essa questão? Bom, a gente fica achando no mínimo estranho pensar o que é que será feito de fato quando ignoram a diferença e, aliás, perigosa, né? Ignorância que fazem de Bolsonaro e bolsonarismo. Uma coisa é você dialogar com setores populares que podem muito bem se arrepender ou até mesmo repensar a questão do bolsonarismo e do apoio ao ex-presidente Bolsonaro, como muito já vimos acontecer. Outra coisa é você querer criar uma espécie de apaziguamento, uma espécie de amizade aí com setores outrora bolsonaristas, ou melhor, dizendo, setores ainda, né, tão bolsonaristas quanto. E para isso eu pego aqui essa bizarra notícia de nada mais, nada menos do que foto do Quaquá, que é o vice-presidente do PT, ele que é do PT do Rio de Janeiro, né, o famoso Quaquá, abraçando Pazuello. Pois é, o próprio Pazuello, esse que foi deputado federal aí, um dos mais votados, né, pelo estado do Rio de Janeiro. Esse mesmo, o general Pazuello, que foi ministro da Saúde durante o governo Bolsonaro e cujo período à frente do ministério, né, outrora como ainda não ministro oficialmente falando, porém já na direção, já no comando e depois oficialmente, definitivamente ministro, ele basicamente foi o período aí mais lastimável, mais desastroso que o Brasil passou e enfrentou durante a pandemia da Covid-19, quando tivemos aí o auge de mortes, né? Fora também toda a questão da falta de oxigênio no Amazonas, outros problemas aí enfrentados em outros estados também. E claro, a tentativa de passar pano, acobertar as políticas do presidente Bolsonaro e tentar não levar como graves, né, certas afirmações, certas pataquadas e inclusive ficar aí de proselitismos, inclusive incentivando a questão dos remédios cuja eficácia não foi cientificamente comprovada e, para piorar a questão, a tal da vacina que, embora não tenha sido de fato comprada, embora não tenha havido concretamente a corrupção, a gente não pode negar que houve a tentativa. Houveram discussões, reuniões e inclusive documentos mostrando que, embora não tenha de fato ocorrido, mas havia a intenção, como a CPI da Covid demonstrou, de utilizar dinheiro público e de se verificar qual vacina seria lucrativa aí, num esquema um tanto quanto estranho, para não dizer fraudulento, de compra de vacinas para poder, evidentemente, faturar com tudo isso. E para além, né, do que a gente já viu, né, ainda temos, pegando aí essa questão polêmica envolvendo o Quaquá,
Isso não são palavras minhas, né? Mas de outros companheiros, camaradas aí que conhecem melhor a figura do vice-presidente do PT. Quaquá é conhecido por relações com a milícia e apoio a bolsonaristas. Com essa política, Quaquá foi de presidente estadual do PT do Rio de Janeiro a vice-presidente nacional. Não é só sobre Quaquá, mas uma frente tão ampla que ao lado dessa gente só pode governar para patrões e direita. Pois é, e aí está a situação. E nas palavras do próprio Quaquá, isso a gente pode verificar no próprio Instagram dele, né? O washington.quaquá.5, nas palavras do próprio, estive hoje com o deputado federal General Pazuello na reunião com o presidente da Petrobras. Resolvi postar a foto nossa, mesmo sabendo que intolerantes da direita e da esquerda vão criticar. A tarefa do governo Lula e da figura maior do nosso presidente é unir, pacificar e reconstruir o nosso país. Quando o diálogo e a política falham sobre a guerra, e a esquerda é dialógica e não intolerante e autoritária. Por isso, gostei muito da conversa e do tom civilizado do general. Ah, que coisa linda, Quaquá. Mas que como se diz, que pataquaquada, né? A verdadeira pataquada aí, né? Uma pataquaquada. Mas se esperar do que, né? Aliás, olha, eu não vou evidentemente generalizar aqui, né? Sabemos que tem ótimas figuras no PT do Rio de Janeiro, entre outros grupos de esquerda do Rio de Janeiro, mas infelizmente, seja a direita como algumas alas da própria esquerda também, isso é muito triste falar, mas infelizmente é verdade. Lá a política, de uma forma geral, mesmo entre alguns partidos, né, ditos aí da esquerda, da centro-esquerda, acabam tendo, infelizmente, a famosa relação aí com milícias, com traficantes. É um negócio bastante polêmico, é um negócio bastante difícil aí de ser colocado e até o enfrentamento acaba ficando muito delicado nessa história, né? Porque não só você vê a tentativa de muitos militantes, ativistas, pessoas da própria política, seja ela institucional ou não, para enfrentar tudo isso, e políticos inclusive de partidos que deveriam estar aí combatendo, né? Mas que infelizmente têm também suas aproximações com todo esse lixo da sociedade aí, como traficantes, como milicianos, esses verdadeiros grupos mafiosos aí que em especial no estado do Rio de Janeiro. É claro que isso não é um, entre aspas, privilégio, né? Isso tem em todo lugar, diga-se de passagem. Porém, no Rio de Janeiro, a gente vê como a coisa é terrivelmente cruel, a ponto de termos visto aí nada mais, nada menos do que praticamente todos os últimos ex-governadores aí sendo presos, né? Ou no mínimo investigados por verdadeiros esquemas aí de corrupção, formação de quadrilha, entre outros. Não é fácil não. E falar em Rio de Janeiro, né? Claro que isso aí não poderia faltar numa situação de carnaval, num período aí que estamos celebrando o carnaval. Mas é isso, minha gente. De qualquer forma, vou inclusive deixar vocês voltarem aí para nossa curtição, para nossa celebração. Vamos curtir o carnaval, né?
Estou verificando aí que nesse nosso dia 18 de fevereiro o bloco Acorda Peão. Claro que outros blocos também estarão aí brilhando, né? Mas em especial o Acorda Peão, envolvido com toda a questão dos trabalhadores, né, dos metalúrgicos, da classe trabalhadora joseense de uma forma geral, está aí bastante mobilizada para fazer uma bela festa e resgatando esse nosso primeiro carnaval pós-pandemia, pós toda a tragédia que foi a pandemia, até resgatando aqui um pouco das primeiras notícias com relação ao Bolsonaro e ao Pazuello, né? A gente continua tendo que tomar os devidos cuidados, né? Não podemos vacilar, evidentemente, mas isso não vai também nos impedir de nos divertirmos, de colocarmos literalmente o bloco na rua e, evidentemente, manifestarmos, falarmos de tudo aquilo que está errado, cobrar tudo o que foi ou deveria ter sido feito no período da pandemia, cobrar punição a figuras como o próprio Pazuello e não ficar tirando foto lado a lado, apertando a mão e dando sorrisinho, né? Mas enfim, essa é mais uma discussão, esse é mais um debate que a gente acha necessário fazer e levantar aqui, já que afinal de contas, como o próprio canal preza em se dar o nome, né? Somos o podcast Mesa de Debates. E é evidentemente por conta disso que a gente quer colocar essa discussão aqui para todos vocês também. Bom, acho que já levantamos aqui o assunto, né? Como eu disse, bora descansar para quem quiser descansar, bora curtir o carnaval para quem assim quiser fazer. E peço desculpas aos que já enjoaram dessa piadinha, né? Mas que pataquaquada, hein? Vamos ver o que é que será na próxima agora, né? É isso aí, minha gente. Tranquilos então? Um abraço. Teremos aí um podcast Mesa de Debates falando um pouco também do Carnaval. E claro, não percam notícias comentadas da semana que vem, trazendo mais assuntos aí, né? Falando um pouco também do balanço do Carnaval e outras notícias aí que a gente sempre precisa estar verificando, conversando e debatendo aqui com vocês. Beleza? Fico por aqui. Curtam nossa página, se inscrevam, compartilhem esse vídeo, compartilhem com os amigos, mostra aí pra turma, né? Ajuda a gente, por favor. Vamos nessa? Um beijo no coração de todos e tchau!